Paz do Senhor, irmãos. Eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em 2 Crônicas 18. Vamos ler aqui alguns versículos. Tinha, pois, Josafá riquezas e glórias em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade, porque Acabe foi rei de Israel, a Josafá e Judá. Perdão, irmãos. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele disse: Como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo. Sairemos contigo nessa guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta hoje, peço-te, a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes: Iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixá-lo-ei? E eles disseram: Sobe, porque Deus os entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Agora vamos ler aqui o 16. Então disse ele: Vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Vamos ler aqui também o 22. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Vamos ler aqui também o 30. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos seus capitães dos carros que tinham, dizendo: Não pelejeis nem contra pequeno, nem contra grande, senão contra o rei de Israel. Então, irmãos, essa palavra aqui de 2 Crônicas 18 fala da aliança que Josafá faz, né, com Acabe. Ele se aparentou, né, com Acabe, e Acabe o persuadiu a ir com ele a uma guerra que não era de Josafá. A uma guerra que o Senhor não tinha mandado Josafá ir com ele. Porque nessa guerra o Senhor já tinha decretado a morte de Acabe. E Josafá, ele estava no dia errado, no lugar errado e com a pessoa errada. Então, através dessa palavra, o Senhor está falando: cuidado com alianças que eu não mandei você fazer. Cuidado com amizades que eu não mandei você fazer. Cuidado com caminhos que você tem trilhado, que eu não estou nesses caminhos. É uma palavra de alerta para mim e para você nesse dia. O Senhor está falando que, através aqui dessa palavra, que o Senhor já tinha decretado a morte de Acabe, e Josafá, ele não quis falar não, né, para Acabe, quando Acabe pediu para que ele subisse com ele à guerra. E às vezes acontece com a gente. Às vezes a gente não quer desagradar, né, algumas pessoas. Mesmo a gente sentindo de Deus, igual Josafá, que deu para perceber que Acabe tinha 400 profetas, né, falando no mesmo espírito ali de mentira, e mesmo assim eu creio que ele sentiu aqui de Deus de consultar outro profeta. E ele consultou outro profeta e mesmo assim ele não deu ouvidos para não desagradar Acabe, creio eu.
E o Senhor está falando conosco. Cuidado com amizades. É melhor desagradar pessoas do que ao Senhor. Se o Senhor falou, não faça aliança, não faça, desagrade a pessoa, mas não desagrada a Deus. Porque Deus sabe o que tem lá na frente. Deus sabe o que está armado, o que está arquitetado, o que está planejado contra você, contra a sua vida, e você não sabe. Então, o Senhor está falando, cuidado com sociedade, cuidado com amizade, cuidado com alianças, cuidado com caminhos que você tem escolhido andar, que não, o Senhor não está. Então, nesse dia, peça ajuda do Senhor. Peça para que o Senhor revele quem é quem. Peça para que o Senhor tire a máscara de Acabe. Porque nessa passagem, a gente vai ver que Acabe, ele se disfarçou. Ele foi disfarçado para a batalha. Já Josafá não, ele foi vestido com os trajes reais dele. Tanto é que fala aqui que no meio lá da batalha, quando o rei da Síria manda, né, os seus capitães ir, né, de encontro com Acabe, que ele não queria pequeno nem grande, ele só queria o rei Acabe. E eles chegaram até Josafá. Josafá clamou pelo Senhor. E aí os capitães viram que não era Acabe, então deixaram ele seguir. Por quê? Porque o Senhor deu livramento a ele aquele dia. Porque senão ele também ia cair junto com Acabe. Porque Acabe ia cair, porque o Senhor já tinha decretado. Tanto é que ele se disfarçou, ele não foi vestido como rei. Mas mesmo assim a palavra fala aqui que um homem lançou a sua flecha ao acaso. Não era para pegar em ninguém. Ele lançou a flecha por acaso e a flecha foi direto em Acabe. Por quê? Porque o Senhor já tinha decretado que ali era o fim para Acabe. Então, irmãos, que nesse dia, nessa manhã, nós venhamos vigiar com amizades que o Senhor não está no meio. Com amizades que o Senhor não aprova. Se você sentir que o Senhor dá sinais, né? A gente sabe quando é uma boa amizade e quando não é. Às vezes a gente não quer deixar, né? Para não desagradar, é igual o Josafá aqui com Acabe. Mas o Senhor está falando, é melhor desagradar. Porque tem amizades que lhe levam à ruína, que lhe levam à morte. E o Senhor está nos alertando nesse dia. Cuidado. Coloque nas mãos do Senhor. Ore ao Senhor, fala, Senhor, é do teu agrado essa amizade? É do teu agrado essa aliança? É do teu agrado essa sociedade, Pai? Porque se não for, tira, Senhor, tira essa amizade. Eu vou desagradar, eu vou falar que não. Porque é melhor desagradar os homens do que ao Senhor. Porque o Senhor vê o que está armado lá na frente e a gente não sabe. Às vezes é um livramento que o Senhor quer nos dar e a gente, não, para não desagradar pessoas, né? A gente acaba não dando ouvido à voz do Senhor e lá na frente vai sofrer algo, vai ter consequências que não era para a pessoa passar, mas a gente passa. Por quê? Porque não dá ouvidos à voz do Senhor. Então, neste dia, o Senhor nos alerta para que nós venhamos vigiar. Vigia com amizades. É a palavra que o Senhor deu para mim falar aqui. Os irmãos estão compartilhando nesse dia. Foi até aqui. Vamos orar. Em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua alerta, Senhor. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra fala que o Senhor não deixa os teus filhos, os teus servos enganados, Senhor. Obrigada por nos revelar, Senhor, a tua palavra. Obrigada, Jesus, por falar aos nossos corações. Obrigada por nos alertar, Senhor. Que nesse dia o Senhor venha nos livrar, o Senhor venha nos guardar de más amizades, Senhor. De alianças que o Senhor não está no meio, meu Pai. Venha guardar nós, a nossa família, Senhor, a nossa casa, nossos filhos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, irmãos, foi até aqui e o Senhor fala, vigia. Vigia com amizades.
Obedece à voz do Senhor e prosperareis. Amém?